Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, como dizia no início da celebração, a palavra de Deus hoje, de modo particular o Evangelho, está em continuidade com aquilo que ouvimos semana passada. Então, semana passada aqui eu dizia do sentido da identidade de Jesus, ou seja, quem ele era, como ele era compreendido pelos homens, pela sociedade e pelos discípulos. Havia então uma dificuldade, uma crise de identidade, quando então eles não compreendiam Jesus como Messias, mas o associavam como um profeta, como João Batista, como Elias. Até que Pedro então fez a sua profissão de fé, dizendo: tu és o Messias. Semana passada também nós ouvimos o primeiro anúncio da paixão, concluindo então assim a primeira parte do Evangelho escrito por Marcos. Neste anúncio da paixão, Jesus então deixa claro de que o Messias, a partir da sua pessoa, deveria sofrer, passar pela paixão, morte e depois chegar à ressurreição. E aí, por fim, nós tivemos semana passada um Pedro que então não aceitava esta condição de messianismo. E aqui eu dizia para vocês a diferença entre o reino de Israel, a espera do Messias para a reconstrução do reino de Israel, nos mesmos moldes, com os reis, com o exército, com o poder, com os tronos, com os impérios, enfim, com tudo aquilo que caracterizava. E o Messias deveria então se adequar a essas condições ou se apresentar nessas condições. Do outro lado, eu vos falava do reino de Deus, o reino então apresentado por Jesus, do qual então passava pelo sofrimento. O Evangelho de hoje é o chamado segundo anúncio da paixão. Nós temos no Evangelho de Marcos 3 momentos em que Jesus faz este anúncio da paixão. O primeiro encerrou a primeira parte do Evangelho,
O segundo, então, abre a segunda parte do Evangelho escrito por Marcos. Lembremos-nos, Jesus vem vindo, no Evangelho ouvimos há 2 semanas, ele vem vindo de uma região da Decápole, a região dos pagãos, aonde então ele curou um surdo-mudo, representando toda aquela comunidade, toda aquela região, dizendo: o Messias se manifesta, o Messias então anuncia a todos o caminho da salvação. Nesta volta, Jesus então vai para casa, Jesus volta para onde tudo começou. Por isso o texto faz questão de dizer que ele então estava atravessando a Galileia. Na Galileia, Jesus realiza o chamado dos 12. Na Galileia, Jesus vai então convidá-los para que eles pudessem deixar tudo o que estavam fazendo e tornar-se então pescadores de homens, de pessoas. Mas também na Galileia, Jesus convida-os e deixa claro de que este segmento implica para com que eles devessem abraçar a cruz. Então, meus irmãos, o primeiro aspecto do Evangelho de hoje é que Jesus traz os seus discípulos para o lugar onde tudo começou, para que eles então pudessem redescobrir a própria vocação, redescobrir o sentido pelo qual eles foram chamados, redescobrir então o sentido da missão, aonde esse Messias vai passar pela paixão, morte e ressurreição. Assim, o Evangelho de hoje apresenta a nós 2 imagens significativas. A primeira imagem é a imagem do caminho, e a segunda imagem, a imagem da casa. Jesus, então, toma de volta este caminho. Não se trata apenas de um deslocamento geográfico, de sair de uma região para ir para outra. Mas o caminho é o lugar da instabilidade, mas é também um lugar aonde aqueles que estão próximos de Jesus poderão ouvir o que ele anuncia como reino, mas no caminho também poderão perceber as atitudes de Jesus que constroem esse reino. E 2 atitudes vão ser básicas neste caminho: o caminho do amor, o caminho da misericórdia, aonde então ele manifesta isso através das curas e de tantos outros sinais que eles realizam. Então, quando Jesus volta, ele volta ajudando os discípulos através de uma grande catequese, a catequese desta redescoberta vocacional. Ou seja, eles não foram chamados para construir um reino naquela concepção imperial, mas eles foram chamados para construir o reino a partir então desses gestos, desses sinais que marcam esta proximidade de Deus. O segundo sinal, então, é o sinal da casa. Tantas vezes Jesus entrava nas casas, participava da ceia, mas tantas vezes Jesus também voltava para a sua casa. A casa aqui quer significar então o lugar da intimidade, o lugar do acolhimento, o lugar então desta convivência, o lugar do conhecer e do deixar-se conhecer. Então, no momento de intimidade, Jesus vai mais uma vez anunciar as características da sua paixão, morte e ressurreição, e vai também instruí-los a respeito desta concepção. Vamos dizer, Jesus está muito preocupado no sentido do que os discípulos estão assimilando, do que os discípulos desejam justamente alcançar com este reino. Tanto é que vinham discutindo pelo caminho qual era o maior, que lugar deveriam ocupar.
podemos fazer um paralelo deste evangelho com aquela situação na qual uma mãe pede a Jesus: Senhor, coloca o meu filho um à tua esquerda e outro à tua direita. Então é muito forte na cabeça dos discípulos esta concepção imperial do reino. Então falar de sofrimento, falar de cruz, falar de morte, seria falar então de um fracasso, seria falar de uma humilhação, seria falar então de um abandono da parte de Deus. E aí então Jesus, na sua catequese discipular, ou com os discípulos, ele vai então tomar de 2 ou 3 sinais que nós poderíamos chamar da lógica do reino. Enquanto do outro lado, a lógica do reino se caracteriza pelo poder, pela disputa, pelos melhores lugares, pela opressão, por vanglória e tantas outras coisas, o reino apresentado por Jesus, ele vai se caracterizar primeiro pela posição. Quer ser o primeiro, seja o último. Sendo o último, você será o primeiro. A segunda grande expressão de Jesus está na dimensão do serviço. Quer ser o primeiro no reino, quer conquistar um lugar de destaque no reino, primeiro você precisa servir, mas servir a todos. Lembremos-nos, caríssimos, num comparativo com outra passagem bíblica, que no mistério, no início desta sua entrega, na quinta-feira santa, Jesus realiza o gesto do lava-pés, ou seja, deixando mais uma vez claro quais seriam, os elementos que constituiriam o reino, quando o próprio mestre se coloca naquela atitude de lavar os pés dos seus discípulos. Então os discípulos vão precisar fazer um avanço na compreensão deste reino e principalmente na mudança do comportamento. Então, em primeiro lugar, ele precisa ser o último. A segunda característica, servir a todos. E a terceira característica é quando Jesus então toma de uma criança e apresenta àquela comunidade reunida aos discípulos. O que a criança tem a ver com a lógica do reino? A criança, primeiro, na linguagem bíblica, significa aquele que é dependente, aquele que precisa do cuidado, aquele que precisa da proteção, aquele que precisa do amparo. Então, na experiência da construção do reino, é preciso que aquele que participa deste reino, ele sinta a necessidade de criar uma relação com Deus, uma relação de dependência, uma relação de proteção, uma relação de amparo. Por isso, na criança está a expressão desta necessidade, ou seja, de estarem juntos, de encontrar em Deus o seu amparo, de encontrar em Deus a sua proteção. A presença da criança aqui não significa uma infantilidade. Em outras ocasiões, eu já vos disse, de partirmos de uma fé infantil ou infantilista para chegarmos a uma fé inteligente, ou seja, uma fé capaz de avançar, de desenvolver, de amadurecer cada vez mais na relação com Deus. Esta dependência há de trazer para a criança os benefícios. Do mesmo modo, a nossa relação de dependência com Deus vai dar a nós a oportunidade de pautar a nossa vida com os princípios e os valores do reino. Por isso, caríssimos, quando olhamos para a primeira e segunda leitura, nós vamos encontrar ali a prática de Jesus, quando nós poderíamos nos questionar: como eu sei que eu estou construindo o reino?
Como que eu sei que eu estou participando desta dinâmica do reino? Como que eu sei que o messianismo, a partir de Jesus, está sendo vivido na nossa história e na nossa fé? Então, quando a gente pega a primeira leitura do livro da sabedoria, nós estamos aqui já quase no primeiro século antes de Cristo. Então, o livro da sabedoria, ele é escrito àqueles judeus que estavam enfrentando dificuldades na fé. No primeiro século, então, na proximidade aí deste primeiro século, nós temos o domínio da cultura grega. Nas comunidades judaicas começa a aparecer o discurso a outros deuses, a prática do culto a outros deuses e os pensamentos filosóficos, que então se contrapunham à fé monoteísta que era daquele povo, a crença num único Deus. Então, aqueles que permaneceram firmes nesta fé, eles então eram chamados de justos. E aqueles que abandonaram a fé judaica para se abraçar a outra cultura, a cultura grega, eram então chamados de injustos. Então a leitura começa dizendo: armemos ciladas ao justo, ou seja, àqueles que permaneceram fiéis àquela prática judaica. Dentro desta vivência de uma fidelidade, nós vamos perceber que quem então não abandona a fé, ele passa por tantas situações, por perseguições, por calúnias, por opressões, enfim, a paciência é testada, a serenidade é provada. Pensemos nos dias de hoje, no comparativo da pergunta, como que eu posso viver o reino de hoje? Ter uma fé hoje é um desafio, viver esta fé é outro desafio. Quem de nós já não passou por uma situação, talvez de constrangimento da fé, de chacota porque vamos à missa, porque confessamos, porque participamos da igreja, porque assumimos uma fé, porque testemunhamos esta fé? Então a experiência da primeira leitura demonstra a opção consciente e profunda, enraizada daquelas pessoas que mesmo diante de tantas outras opções, preferiram permanecer fiéis e serem considerados justos. Diante deste altar, diante desta palavra, diante dos sinais da Eucaristia, a primeira leitura convida-nos então a renovar essa nossa disposição, mesmo diante de tantos desafios, de tantas situações em que a nossa paciência e a nossa fé é testada. Sabemos então que tantas vezes a fé que vivemos e professamos pode incomodar alguém que não tem uma opção, de alguém que não quer viver esta relação. Então, por isso, nós renovamos hoje a disposição de participar efetivamente do reino. A segunda leitura da carta de São Tiago, ela então expressa o modo de um projeto de vida, falando então da sabedoria do alto e da sabedoria terrena. A sabedoria do alto vai dar então à pessoa atitudes e gestos que revelam a sua relação e a sua presença em Deus. Aquele que busca a vida e pautar a sua vida pela sabedoria do alto, ele vai ter atitudes, segundo a leitura, atitudes de passividade, de modéstia, atitudes conciliadoras, atitudes de misericórdia, sem fingimento, promotor da justiça, da paz. Aquele que opta então pela sabedoria terrena,
ele será tomado pelas paixões. Quando fala-se de paixões aqui, não se fala exclusivamente de um sentimento amoroso, mas nós já ouvimos de que paixões significam basicamente tudo aquilo que confunde a nossa consciência, tudo aquilo que nos coloca para longe de Deus. Por isso a gente reza para que o Espírito afaste de nós as paixões desordenadas, ou seja, todo tipo de comportamento que nos coloca distante de Deus. Então, por isso, optamos no exercício da fé a buscar a sabedoria do alto, de modo que isso nos ajude a viver esta opção pelo reino, principalmente em duas atitudes: a atitude da simplicidade e a atitude da humildade. Caríssimos, eu concluo dizendo de que a síntese de tudo isso está na resposta do Salmo. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Então eu quero desejar a nós que esta próxima semana seja uma ocasião para que a gente possa aprofundar a nossa fé, aprofundar a consciência de que participamos de uma construção deste reino, mas que a gente observe principalmente duas atitudes: as atitudes que revelam uma simplicidade do coração e, acima de tudo, uma humildade do coração. Uma boa e santa semana para todos nós.